Boa noite, Igreja do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe a todos vocês com a graça do Senhor Jesus. Irmãos, estamos chegando ao final da conferência de aniversário desta igreja. E antes da nossa última preleção, quero trazer uma palavra de gratidão aos irmãos. Primeiro ao pastor Edson Família, diretoria da igreja, por me dar essa honra de estar aqui com os irmãos nesta ocasião, compartilhando algo da palavra do Senhor. Também estendo esse agradecimento a todos os irmãos desta igreja, com especialidade, aqueles que me hospedaram, me ofereceram refeições maravilhosas, churrasco, moqueca, açaí, doces de todos os tipos e variados. Muito obrigado, irmãos, pelo acolhimento, pela amizade. E, por favor, orem pelo nosso ministério na Igreja Batista Regular da Pituba, em Salvador. A nossa igreja tem desafios muito particulares por conta da cidade que nós vivemos, mas o Senhor tem levantado um povo ali e feito uma igreja muito vibrante. O dia que vocês estiverem passeando em Salvador, façam uma visita lá na nossa igreja para nós juntos adorarmos o nome do Senhor. Estou voltando para Salvador essa madrugada, saio daqui às 2 e pouco da manhã, aproximadamente às 11, estou pousando lá na Boa Terra, com um monte de aconselhamento bíblico, coisas para fazer e filhos que querem passear. Então orem para que o Senhor me dê energia para completar essa etapa desse ano. Eu não sei como é que é o pastor Edson, mas eu, quando chego no mês de novembro, estou com 2 palmos de língua para fora, desejando férias para poder descansar um pouco. Muito obrigado, meus irmãos. É uma alegria estar aqui com vocês. Que o Senhor edifique essa igreja, abençoe os irmãos e continue frutificando através do reino do Senhor Jesus Cristo por vosso intermédio. Irmãos, eu quero convidá-los ao texto sagrado nesta noite, em Tiago capítulo 4. Vamos até lá, por favor, Tiago capítulo 4. O tema da nossa conferência é ocupado demais para Deus. Nós vamos desenvolver esse tema, só que dentro desse olhar que Tiago apresenta aqui para a gente. Os irmãos sabem que quem escreveu essa epístola foi Tiago, meio-irmão do nosso Senhor Jesus Cristo. E ele escreveu para um grupo de crentes bem particulares. Os irmãos lembram que nos primeiros anos do desenvolvimento da igreja, a igreja de Jerusalém simplesmente explodiu em membresia. O texto sagrado dá conta de 5.000 pessoas fazendo parte de uma única igreja. Mas a Bíblia também fala que houve uma severa perseguição. E essa igreja simplesmente se dispersou. E apenas os apóstolos permaneceram em Jerusalém. E Tiago escreveu essa carta para esses crentes dispersos. Ele fora pastor desses irmãos, mas agora esses irmãos haviam se dispersado em diversas cidades do Império Romano, e eles agora estavam em novos campos, tendo uma nova vida, e Tiago escreveu aqui para pastoreá-los. Nessa sessão que nós vamos ver aqui hoje, irmãos, ele está se dirigindo, é preciso você ter isso em mente para você entender bem o texto. Ele está se dirigindo a comerciantes cristãos, judeus, que estavam fazendo planos para os seus negócios sem levar Deus em conta. Então essa imagem que você precisa ter em mente para você compreender bem o que ele está falando aqui. Então nós vamos ver como eles estavam vivendo e as exortações que Tiago apresenta para eles, e nós vamos tentar conectar de alguma maneira essas exortações ao tema da nossa conferência. Vamos ler a passagem toda, depois nós voltamos a ela, olhando pedaço por pedaço. Tiago 4, verso 13, Sagrada Escritura nos diz assim: Atendei agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos, e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã, que é a vossa vida. Sois apenas como neblina que aparece por um instante e logo se dissipa.
Em vez disso, devíeis dizer: se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vos jactais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a esta é maligna. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Amém. Graças a Deus por sua palavra. Irmãos, eu intitulei essa mensagem de não sejam ímpios no planejar a vida. Esse era o grande problema que esses crentes estavam fazendo. E Tiago apresenta aqui uma série de exortações. Eu tentei transformar as declarações deles em exortações dirigidas àqueles irmãos. Então nós vamos passar por cada uma dessas exortações, tentando tirar as principais lições que nós podemos aprender dessa passagem. A primeira declaração, irmãos, a primeira exortação que nós podemos depreender dessa passagem é essa. Tiago diz o seguinte: vocês não conhecem a vontade de Deus. No verso 13 ele fala assim: atendei agora vós que dizeis. Veja, irmãos, que ele começa essa sessão com aquilo que se chama de um vocativo. O que é um vocativo? É um chamamento, é um atenção. Nós usamos na nossa cultura atenção, lá na Bahia o pessoal usa venha cá. Eu não sei como é que vocês usam aqui na comunicação de vocês uma forma de linguagem para chamar a atenção das pessoas. Alguém falou aí? Não? Ninguém falou, né? Então, Tiago diz aqui: atendei vós. Ele está utilizando aqui, irmãos, o estilo profético do Antigo Testamento. Essa forma de dizer atendei vós é uma forma de ordem muito ousada de alguém que está se levantando com profunda autoridade para se posicionar. E ele diz: atendei vós que dizeis. Esse verbo dizer aqui é muito importante, porque ele está em aquilo que a gente chama de um presente contínuo. Isto é aqueles que estão continuamente dizendo. Isso aqui é muito importante, eu não quero cansar vocês com minúcias, né, do texto original, mas isso aqui é só para mostrar para os irmãos que ele não está tratando de um pecado isolado. Ele está tratando de um pecado repetido. Ele está falando assim: vocês estão constantemente dizendo isso. Isso não, vocês não estão fazendo uma vez, isso não foi um erro, um acidente de percurso. Vocês estão continuamente vivendo dessa maneira. Tem sido o hábito de vocês. E qual era o pecado desses irmãos? Tiago vai dizer aqui que o pecado deles é que eles estavam articulando planos importantes da vida deles sem considerar a vontade de Deus. É o que ele diz, versículo 13, leia comigo. Atendei agora vós que dizeis: hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos, e teremos lucros. Então aqui, como eu disse para vocês, é a imagem do típico judeu. Você sabe que o judeu é muito reconhecido como aquele ser comerciante, né? O comerciante bem-sucedido. O judeu meio que se eternizou na história como essa imagem. Então ele está se dirigindo ao típico judeu comerciante. Durante essa época, aqui, irmãos, os historiadores falam que era um período em que a atividade comercial se fortaleceu. O Império Romano investiu em estradas, segurança, rotas marítimas, lei para proteger as pessoas de fraudes. Então essa sensação de segurança, de oportunidade de lucros, mas essa muita vontade de trabalhar, fez com que esses judeus cristãos se tornassem confiantes em si mesmos, confiantes na capacidade deles de empreender, de negociar, de ter lucros e de acumular um grande patrimônio. E vocês estão vendo aqui que Tiago detalha essa confiança que eles tinham neles mesmos. Tiago diz, por exemplo, que eles escolhiam até o dia. Eles dizem, hoje ou amanhã. Eles também determinavam o lugar. Nós vamos para a cidade tal. Eles até estabeleciam o tempo. Nós vamos passar um ano lá.
e eles até deliberavam, antecipavam os acontecimentos que ocorreriam. Nós negociaremos e teremos lucro. Então, irmãos, esse aqui era o pecado deles. Agora pense aqui comigo. Será que Tiago está ensinando que planejar a vida é errado? Será que Tiago está dizendo que você ser por exemplo, um comerciante, um empresário, e você ter uma boa gestão dos seus recursos, você ter um planejamento de expandir os seus negócios, de melhorar o seu serviço, de ampliar o raio dos seus clientes, isso seria errado? Vocês sabem que todo comerciante vive mais ou menos fazendo isso aqui. Irmãos, Tiago não está criticando uma boa gestão de empresa. Nós poderíamos dizer que o problema não está necessariamente no que foi dito, mas no que não foi dito. O problema que Tiago está acusando aqui é que eles estavam fazendo todas essas coisas, realizando todos esses planos, mas em nenhum momento eles estavam mencionando Deus. Eles não mencionavam Deus com as suas palavras, e muito menos com os seus pensamentos e intenções. Isso aqui, irmãos, é o típico caso do ateísmo prático. Você já ouviu falar do ateísmo prático? Existe aquele ateu clássico, né, que é aquele sujeito que nega a existência de Deus, etc. Mas existe o ateísmo prático, que é a pessoa que diz que acredita em Deus, mas não leva Deus em conta. Então, em um certo sentido, por que é um ateísmo prático? Porque ele vive que nem um ateu. Embora ele acredite que Deus existe, mas Deus não muda nada na sua rotina. A ideia de que Deus existe, que Deus tem um plano, que Deus tem leis, simplesmente não afeta a sua história. Então, no modo prático, no dia a dia, ele acaba vivendo uma forma de ateísmo. Então, é isso que Tiago está falando. Então, Tiago está falando que há pessoas que acreditam que Deus existe, mas não incluem Deus nos seus planos. Essas pessoas vivem como se fossem donas do seu próprio destino, senhores do seu próprio futuro. Então, o pecado que está sendo acusado aqui, meus irmãos, é o pecado de presunção. Amanhã nós vamos viajar, amanhã nós vamos negociar, nós vamos passar um ano em tal lugar e depois nós vamos ter muitos lucros. Então, a questão aqui que Tiago está colocando é: como é que você sabe o que vai ocorrer amanhã? Que garantias você tem que vai chegar até a cidade que você está planejando? O que assegura que você vai conseguir negociar e ter lucro e ser importante em todos os seus empreendimentos? O que está sendo dito aqui, irmãos, indiretamente, é basicamente assim: é como se Tiago dissesse a eles: vocês estão planejando a vida de vocês como se vocês fossem Deus, como se vocês fossem onipresentes, oniscientes, onipotentes, como se vocês fossem invulneráveis. Vocês estão sendo presunçosos, vocês estão sendo arrogantes, vocês estão sendo soberbos. No versículo 14, olha o que ele diz aqui para esses irmãos. Ele fala assim: vós não sabeis o que sucederá amanhã. Então o ponto dele é muito direto, meus irmãos. Vocês não sabem o que vai acontecer no dia seguinte. Vocês são ignorantes a respeito do futuro. O que está sendo dito é que qualquer tentativa de você fazer um plano da sua vida, sabe aquele plano exaustivo, detalhista, que você está tentando se precaver de todos os imprevistos, sem levar Deus em conta, é pura tolice, meus irmãos. Porque a vida que nós vivemos é uma vida complexa, há forças, eventos, circunstâncias, pessoas. Há tantas coisas que estão fora do nosso alcance, que fogem do nosso controle e planejamento, que é simplesmente tolice você tentar se assegurar de todos os lugares no planejamento da sua vida. Meus irmãos, pessoas que vivem dessa maneira, elas tanto ignoram a vontade de Deus, como elas não se beneficiam da vontade de Deus. É uma grande bênção, meus irmãos, sermos dirigidos por um Deus que controla de um modo exaustivo todos os processos desse universo, os processos visíveis e invisíveis.
Que paz há no nosso coração quando nos entregamos à vontade de Deus, sabendo e sentindo que Ele está dirigindo cada estação da nossa vida. Então, eu espero que vocês tenham percebido aqui o problema desses irmãos. Eles planejavam a vida sem levar a vontade de Deus em conta, e por conta disso eles estavam agindo de forma presunçosa, de uma forma tola, porque eles estavam ignorando a única pessoa que poderia garantir, que poderia autenticar todos os planos que eles estavam fazendo. Então esse é o primeiro pecado deles e é a exortação que Tiago traz. A segunda exortação desse texto, irmãos, no versículo 14, Tiago diz mais ou menos o seguinte: vocês são frágeis. Veja o que diz, versículo 14, a segunda parte especialmente, ele fala assim: vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina, que aparece por um instante e logo se dissipa. Então ele fala, não adianta vocês estarem fazendo planos exaustivos, porque vocês são como vapor, vocês são como fumaça, vocês são como neblina. Tem neblina aqui no Acre, pastor? Tem? Tem. Então os irmãos conhecem bem o fenômeno da neblina. Eu morei numa região, quando eu era criança, que pela manhã a neblina era tão espessa que a gente não enxergava mais de 1 metro à frente. Eu ia para a escola bem cedo e às vezes a gente ia olhando para o chão com medo de pisar em alguma coisa. Tão densa era a neblina. Mas era interessante, irmãos. Batia o primeiro raio de sol, aquela neblina simplesmente desaparecia de uma vez por todas. Então, por que Tiago está usando essa metáfora? É para dizer simplesmente que nós somos frágeis, que nós somos temporários e que nós vamos morrer em breve. Que nós, irmãos, somos pessoas fracas. Então imagina você estar cheio de planos, de energia, você está cheio de propósitos, você já traçou todos os capítulos da sua história, o que vai acontecer na sua vida nos próximos anos. Imagina, chega uma doença. Morreu seus planos. Às vezes os planos de uma pessoa são interrompidos por um tropeço, por um assalto, por um acidente. Eu enquanto estava pensando nesse texto, eu me lembrei da realidade da Ucrânia. Então imagina aquele país próspero, imagina um trabalhador médio que tem a sua casa, tem a sua conta bancária, tem o seu carro, e de repente a guerra começa. E ele vai tentar comprar alguma coisa, seu cartão de crédito não paga mais nada. Ele pega o seu cartão de banco para tentar sacar algum dinheiro, para comprar algum alimento, o seu dinheiro está bloqueado, o seu dinheiro não existe mais. O seu dinheiro foi utilizado pelo Estado para financiar a guerra. A casa dele já não é mais um lugar seguro, o carro dele já não dá mais para ele rodar, porque a cidade está toda destruída. Irmãos, o ponto é muito simples. A nossa vida é frágil. Nós somos muito mais frágeis do que nós imaginamos. Então, a crítica, a exortação de Tiago é que nós não podemos viver como se nós fôssemos invulneráveis, nós não podemos viver como se nós fôssemos eternos, poderosos, oniscientes, como se nós tivéssemos o controle de todas as circunstâncias. É ridículo viver dessa maneira. Sabedoria, na verdade, é você ter consciência da sua própria fragilidade, da sua vulnerabilidade. Hoje eu estou bem, amanhã pode acontecer um acidente, amanhã pode acontecer qualquer coisa e simplesmente mudar tudo. Conta-se que o imperador Filipe da Macedônia, pai de Alexandre o Grande, ele tinha um servo, ele tinha um escravo que tinha uma missão. Todos os dias de manhã, esse escravo tinha que comparecer diante do seu imperador e dizer a seguinte frase: o Senhor vai morrer. E ele disse que aquele escravo tinha aquela função, era para ele se lembrar de todos os dias, que por mais que ele fosse um homem poderoso, que ele tivesse milhões e milhões de pessoas aos seus pés, que ele fosse um homem muito rico, tivesse um exército invencível, tivesse expandido o seu reino até os locais mais longínquos,
ele era mortal. Ele iria morrer. Então Tiago está lembrando disso. Não fica fazendo planos demais, sem levar Deus em conta, porque você é como fumaça. Você é como neblina. Basta apenas um pequeno raio de sol e a sua existência simplesmente se acaba. No versículo 15, ele traz mais uma exortação. Essa exortação pode ser resumida na seguinte ideia: vocês deveriam ser dependentes. Veja comigo que essa é a ideia do versículo 15. Em vez disso, devíeis dizer: se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Então aqui, irmãos, ele fala de dependência de Deus. E essa dependência de Deus se expressa nessa ideia que ele coloca aqui: se o Senhor quiser. Bom, eu não sei como é que funciona aqui, mas essa frase, se o Senhor quiser, se Deus quiser, ela foi completamente esvaziada do seu sentido bíblico. Ela se tornou meio que um ditado popular, uma espécie de uma fórmula mágica, de tal modo que essa frase hoje na boca da maioria das pessoas não tem vida, não tem significado, não tem poder. Essa frase é quase como se fosse sinônimo de eu tenho certeza que vai dar certo. Então você diz: amanhã você vai em tal lugar? A pessoa diz: se Deus quiser. Então se Deus quiser é uma afirmação de certeza. Não é, irmãos, o que Tiago está dizendo aqui para nós. Essa cláusula, se o Senhor quiser, indica o caráter de uma pessoa que sabe que é a vontade de Deus que emoldura a nossa existência. Então você tem os seus planos, você tem os seus desejos, você tem as suas aspirações, mas existe um quadro que coloca uma moldura, que estabelece os limites e os tempos. E esse quadro chama-se a vontade de Deus. O plano de Deus. A soberania de Deus. A providência de Deus para a sua história. O querer de Deus para você. Você deve querer ter uma comunhão tão profunda com o Senhor, para que os seus planos sejam equivalentes aos planos de Deus. Vocês conhecem personagens bíblicos que andaram por um certo caminho que não era o querer de Deus, não era o que, se Deus quiser, não era o querer do Senhor, não era o seja feita a tua vontade, mas era seja feita a minha vontade. Jonas foi um desses homens. Então existe um querer, irmãos, um querer divino, um planejamento eterno, que a Bíblia diz que aconteceu antes da fundação do mundo, que colocou as molduras da sua vida, das suas escolhas, dos seus planos. Ele diz assim: se o Senhor quiser, não só viveremos. Então o que ele está dizendo? É pelo querer de Deus que nós vivemos. Então você está respirando nesse momento, porque todas as funções do seu corpo estão acontecendo enquanto você ouve essa mensagem. Porque Deus quer, porque Deus sustenta, porque Deus está nutrindo a sua vida nesse momento. Todos os seus processos físicos, biológicos, psicológicos estão acontecendo mais ou menos corretamente, porque este é o querer de Deus. Então ele fala isso aqui, nós acabamos de ler no verso 15. Se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Isto é pelo querer de Deus que nós realizamos aquilo que planejamos. Então nós fazemos planos, mas a resposta final vem do Senhor. Então Tiago aqui, irmãos, ele está indicando como é um viver piedoso. Então como é que uma pessoa piedosa vive? Ela vive submetendo as suas escolhas à vontade de Deus. Ela vive procurando nutrir uma comunhão tão profunda com o Senhor Jesus, de modo que ela seja conduzida pelo Espírito Santo de Deus ao centro da vontade de Deus e não da sua própria vontade. Então lembre-se, ele está se dirigindo a comerciantes cristãos judeus. Esses homens, conforme vimos, eles estavam vivendo de uma forma arrogante. Eles viviam como se Deus não existisse. E Tiago está dizendo que essa autoexaltação, essa petulância, ela deveria ser mortificada através da dependência do Senhor. E ele vai diretamente na veia desse povo dizendo: a vida é passageira,
o futuro é incerto, portanto vocês precisam do Senhor. No versículo 16, ele apresenta mais uma exortação na forma de repreensão. Ele diz basicamente o seguinte: vocês são arrogantes. Veja comigo aí no verso 16, ele fala assim: agora, entretanto, vos jactais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a esta é maligna. Nós não usamos mais hoje na língua portuguesa a palavra jactância, né? Você já conheceu alguém que fala jactância? Oh, fulana jactante, né? Ninguém usa mais essa expressão. Jactância significa arrogância, petulância, orgulho, autoexaltação. Aqui, irmãos, nós temos o desdobramento do pecado da falta de dependência. Eu queria muito sinalizar esse ponto para vocês. Toda vez que nós abandonamos Deus e começamos a planejar a vida do nosso próprio jeito, que nós não submetemos mais a nossa vontade à vontade do Senhor, esse pecado, que eu estou chamando aqui de impiedade, ele nunca vem sozinho. Ele começa a gerar outros pecados. E o pecado que Tiago mostra como sendo um desdobramento dele é o pecado de arrogância. Tiago diz assim: vocês estão se arrogando dos seus planejamentos. A ideia aqui, irmãos, é uma ideia terrível. Eles não apenas ignoravam Deus na hora de tomar as decisões, para onde eles iam, os negócios que eles iam fazer. Eles não apenas se limitavam a ignorar Deus, eles também estavam se arrogando, eles estavam se autoexaltando por causa do sucesso e a capacidade que eles estavam tendo para os negócios. Então veja que o problema era mais sério. Não era só ignorar Deus, mas era autoexaltação. Olha, rapaz, viajei lá, pensa que meu lucro foi maravilhoso, os negócios estão bombando, eu estou no meu melhor momento econômico, todas as coisas estão dando certo. E essa fala deles não era uma simples comemoração, era uma forma de autoexaltação, era uma forma de chamar atenção para si mesmo, era uma forma de mostrar que eles eram capazes, era uma maneira deles buscarem elogios, reconhecimento das pessoas. Tiago está falando, isso é petulância, isso é jactância, isso é arrogância. Então, eles se tornaram, irmãos, um bando de falastrões. Você já conheceu algum falastrão? Falastrão é aquele que se exibe. Tem alguns falastrões que se exibem sem terem feito nada. Esse é a da pior categoria que existe, né? Mas tem o falastrão que, de fato, conseguiu fazer alguma coisa. Conseguiu ser bem sucedido em alguma coisa, então ele se arroga, ele fica chamando a atenção para si mesmo, ele fica sempre se colocando como uma pessoa muito, muito bem sucedida. E Tiago está dizendo, olha, vocês se tornaram falastrões, vocês se tornaram arrogantes nas pretensões de vocês abandonaram completamente a dependência de Deus, a sujeição à vontade de Deus. Ao invés de vocês louvarem o nome do Senhor pelos sucessos que vocês estão tendo no negócio, vocês estão se autoexaltando, vocês estão colocando o nome de vocês em primeiro lugar. E Tiago diz, irmãos, que esse tipo de arrogância é o quê? É maligna. Vocês sabem que os impulsos humanos possuem duas origens. Existe a origem divina e existe a origem maligna. De onde vem a origem maligna? Vem daquele que a Bíblia chama de maligno. Os irmãos sabem que o pecado que expulsou o arcanjo, né, que alguns chamam de Lúcifer, o nome Lúcifer não aparece na Bíblia, né? Essa é uma tradução latina de anjo de luz, estrela da manhã e assim por diante. Mas vocês lembram qual foi o pecado que normalmente é utilizado nos textos de Isaías 14, Ezequiel 28? São textos que normalmente nós usamos para falar da queda de Satanás. Esses textos, eles apresentam um pecado em comum. Arrogância. Elevação,
aquela pessoa que recebeu benefícios, e ao invés dele pegar esses benefícios e reputar a Deus como sendo grato ao Senhor, como reconhecendo que tudo que ele fez, que tudo que ele é, veio do Senhor, essa pessoa começa a jogar confetes em si mesmo. Esse foi o pecado, irmãos, que expulsou Lúcifer do céu, que transformou um anjo de luz em Satanás. E esse pecado, ele continua sendo replicado no coração de todas aquelas pessoas que ficam tomando decisões todos os dias, como se Deus não existisse, e depois ficam se gabando dos seus próprios sucessos. Essas pessoas, elas estão mais identificadas com Satanás do que com o Senhor. Vocês não acham que isso é um pecado muito sério? Isso é um pecado muito sério, irmão. Isso aqui é para fazer o nosso coração tremer. É para você olhar para dentro de si e pensar assim: eu nunca mais vou fazer qualquer plano que não seja sob oração, sob a direção do Espírito Santo. Eu nunca mais vou agir de uma forma arrogante. Eu nunca mais vou ficar chamando atenção para mim mesmo. Eu nunca mais vou ficar criando situações para pescar elogio, reconhecimento das pessoas. Porque o único ser que fez isso lá no céu, ele foi expulso de uma vez por todas e não há redenção para ele. Então, eu não quero ter pretensões malignas. Eu quero me submeter ao planejamento divino. No verso 17, ele termina essa sessão dizendo o seguinte: vocês sabem o certo, mas não o fazem. Verso 17, veja comigo. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Irmãos, esse versículo é bem familiar entre os crentes, mas poucos crentes conhecem esse versículo no seu devido contexto. Nós normalmente utilizamos esse versículo para falar de pecados de omissão. Olha, se você sabe que pode fazer o bem e não faz, você está pecando. A questão é, o que significa bem aqui? Para você entender a palavra bem, você precisa lê-la a partir dos versículos anteriores. Então, o que é bem? Bem é dizer, se o Senhor quiser. Bem é ter dependência de Deus e não um planejamento arrogante. Bem é confiança no poder de Deus e não na sua própria força. Bem é ter humildade o suficiente para reconhecer que a sua vida é como vapor. Bem significa você agradecer a Deus quando os seus planos deram certo. Isso é o que significa bem, irmãos, essa passagem. Então ele diz, vocês deveriam fazer o bem. Vocês sabem, ele diz inclusive isso aqui, aquele que sabe. Então, vocês sabem que deveriam viver assim. No entanto, vocês se recusam. E ao se recusarem a viver nessa vida de dependência de Deus, essa vida que nós chamamos de vida piedosa, vocês estão pecando contra o Senhor. Então eles sabiam, irmãos, como deviam viver, mas eles não queriam. Então, para a gente fechar aqui o exame da passagem, antes de eu seguir, lembre-se que Tiago está se dirigindo a negociantes cristãos judeus, que estavam planejando a vida sem levar Deus em conta, que estavam procurando expandir os seus negócios à parte de Deus, sem perceberem a própria fragilidade. Eles não queriam dizer se Deus quiser, eles não queriam se submeter à vontade de Deus, e quando eles estavam tendo sucesso nos seus próprios negócios, ao invés deles reputarem tudo isso a bênção, a graça, ao amor de Deus, eles estavam se tornando malignos, eles estavam se tornando arrogantes, presunçosos, vivendo como se eles fossem autossuficientes. Irmãos, se eu fosse para resumir o pecado desses comerciantes cristãos em uma só palavra, eu usaria o termo impiedade. Preste bem atenção nisso. Às vezes nós utilizamos a palavra ímpio apenas para se referir ao perverso, ao ateu, ou aquela pessoa que peca descaradamente. Uma vez eu estava numa classe de escola dominical, eu perguntei para os alunos, o que é um ímpio?
Pessoal, pastor, ímpio é aquele caba ruim, perverso, né, maligno. Aquele que coloca Nutella na geladeira, né? O cara, para colocar Nutella na geladeira, tem que ser muito mau, tem que ser muito perverso. Então, essa pessoa má. Irmãos, impiedade não é necessariamente fazer o mal. Impiedade significa viver sem pensar ou pensar pouco em Deus. Isso é impiedade. Impiedade é não pensar na honra de Deus, na glória de Deus. Impiedade é não ser dependente. Então, nesse sentido que eu estou dizendo aqui para vocês, uma pessoa, ela pode ser decente em seu comportamento, mas se essa pessoa não pensa em Deus ou pensa pouco nele, ela está sendo ímpia, ela está tratando como se Deus fosse irrelevante. Então, para dar um exemplo bem prático, se você é uma daquelas pessoas que acorda pela manhã, faz ali a sua oração, até a sua leitura do versículo bíblico, mas depois você se lança no seu dia, e ao longo do seu dia, você simplesmente não lembra mais de Deus, realiza ali todos os seus afazeres, sem pensar em Deus, sem pedir ajuda ao Senhor, sem reconhecer que Ele está presente, você está pecando por impiedade. Então vocês vão de convir comigo, que até certo ponto, todos nós somos culpados desse pecado, irmãos. Tantas vezes nós passamos um dia inteiro e mal pensamos em Deus, realizando assim tudo no automático, realizando tudo mecanicamente. Meus irmãos, nós precisamos nos arrepender disso. Nós tomamos decisões importantes, nós planejamos etapas da nossa vida, sem orarmos, seja feita a tua vontade. Nós agimos de um jeito como se a nossa oração fosse mais ou menos assim: seja feita a minha vontade, assim na terra como no céu. E ao agir dessa maneira, irmãos, segundo o texto bíblico, nós estamos sendo malignos, nós estamos sendo presunçosos, nós estamos como cegos da nossa própria fragilidade, nós estamos agindo como se fossem senhores do próprio destino. Ah, meus irmãos, nós precisamos nos arrepender. Eu acredito que um forte indicador de impiedade na vida de um cristão é quando o desejo dele de ter comunhão com Deus é fraco. Aqui é um termômetro, eu estou tentando te oferecer um termômetro para você avaliar seu coração. Como é que eu sei onde é que eu estou na escala de impiedade? Basta você observar o seu anseio por Deus. Se o seu anseio por Deus é fraco, provavelmente você não está numa condição boa do seu relacionamento com o Senhor. Isso, meus irmãos, tem sido uma coisa generalizada nas igrejas. As pessoas da igreja, de modo geral, elas acham que as coisas do reino de Deus são importantes, mas elas podem ser adiadas. Elas podem ser deixadas para amanhã. Então, o meu comprometimento com Deus, o caminhar de uma forma mais fervorosa, o testemunhar, o ser um cristão mais vibrante, um comprometimento maior com a obra de Deus, com a igreja do Senhor Jesus Cristo, todas essas coisas podem esperar. E agindo assim, irmãos, novamente, nós estamos sendo ímpios. E eu espero que tenha ficado bem claro para vocês aqui que esse pecado de impiedade, ele nunca vem só. Ele carrega outros pecados com ele, porque esse tipo de comportamento, ele vai formando seu caráter. Ele vai formando seu caráter. Eu tenho lidado com muitos jovens cristãos na igreja, jovens cristãos que são universitários, que estão naquela fase da vida que de fato os estudos ocupam a maior parte do dia. E nós, pastores, devemos ter uma sensibilidade ao momento que esses jovens estão vivendo. No entanto, é perceptível, irmãos, o fato de que muitos jovens cristãos eles estão abandonando o que é o essencial em troca daquilo que é o temporário. Eles acreditam assim: não, eu estou num momento da minha vida que é difícil, eu sou estudante, eu tenho muitas obrigações, provas, leituras para fazer, provas a serem realizadas, então eu tenho que
adiar um pouco mais as coisas da igreja, eu tenho que me afastar um pouco mais. E os jovens acham que eles podem fazer isso durante um certo tempo, terminada essa fase, eles voltarem e recomeçarem como se nada tivesse acontecido. Esse, irmãos, é um dos maiores enganos que Satanás tem comunicado aos jovens da nossa geração. Porque a impiedade cria caráter. Adiar o seu compromisso com Deus forma caráter em você. É um tipo de pecado, repito, que nunca vem sozinho. Ele vem acompanhado normalmente de murmuração, grosseria, preguiça, sensualismo, ira, arrogância, ingratidão. Esses pecados todos, eles vão sendo gerados no coração do jovem. Aqui eu estou usando jovem porque eu acredito que os jovens, eles estão mais sujeitos a esse tipo de tentação, mas tenho visto isso com irmãos que são casados, que começaram um negócio novo, que estão empreendendo ou que estão se esforçando para tentar passar em um concurso. Essa questão, irmãos, ela é simplesmente disseminada. As pessoas acreditam que elas podem adiar o seu relacionamento com Deus e passar um tempo distante do Senhor, sem dar a atenção devida à sua alma, e depois eles voltarem como se nada tivesse acontecido e retomar a vida cristã de uma forma frutífera. Isso, meus irmãos, é engano. Se você está pensando assim, eu oro essa noite, no nome de Jesus, para que o Espírito Santo convença o seu coração, que Ele tenha misericórdia de você e que Ele faça você abrir os seus olhos para o fato de que você está sendo enganado pelo seu próprio coração. Lendo um texto desse, irmãos, a única coisa que nós podemos fazer, a única postura que nós devemos tomar para nós, é assumir a nossa dependência de Deus. É ter um viver piedoso. Você entende o significado da palavra piedade? Se o ímpio é aquele que não pensa em Deus, o piedoso é o que leva Deus em conta. Então, planejar a sua vida debaixo de oração, submissão à palavra de Deus, direcionamento do Espírito Santo. Não simplesmente entrar em cada oportunidade, cada porta que está se abrindo, mas colocar isso diante do Senhor. Você sabia que as oportunidades que aparecem na nossa frente, muitas vezes são sim uma providência de Deus, mas muitas vezes são uma tentação. E às vezes os crentes perderam a sensibilidade espiritual de perceber essas coisas. Às vezes é uma coisa tão boa lá. Eu já lidei com muitos crentes falando isso. Mas pastor, é uma coisa tão boa. É uma coisa que eu desejei tanto. E se é bom, vem de Deus. Porque o diabo não dá coisa ruim para a gente. Eu falei, você não sabe nada sobre o diabo. É claro que o diabo dá coisas boas para você. Porque o objetivo do diabo não é fazer você sofrer. O objetivo do diabo é levar você para longe de Jesus. Então, se ele conseguir levar você para longe de Jesus, enquanto você é próspero, realizado, feliz, saudável, ele vai ter cumprido a sua missão. Você pode continuar congregando na igreja frequentemente, mas se você não tem uma comunhão frutífera com o Senhor Jesus, Satanás venceu. Então, considere isso. Coloque essa frase na sua história. Se for da vontade de Deus. Mas não apenas da boca para fora. Se for da vontade de Deus, eu vivo. Se for da vontade de Deus, eu morro. Se for da vontade de Deus, eu viajo. Se for da vontade de Deus, eu me formo. Se for da vontade de Deus, eu vou ter saúde. Se for da vontade de Deus, eu vou ser doente. Se ocorrer as coisas como eu planejei, glória a Deus. Foi Ele que fez, foi Ele que realizou. E se não der certo, glória a Deus, os planos de Deus são perfeitos. Eu acho muito bonita aquela frase de Jesus em João 15, versículo 5, que ele diz assim: todo aquele que permanece em mim dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Irmãos, essa declaração ela é bela e ela é muito profunda. O que está sendo dito é que o poder, a energia, a capacidade, a saúde, a oportunidade para eu realizar todas as tarefas do meu dia a dia vem de Jesus. Ele é a videira, eu sou o ramo, eu recebo a seiva, o poder que flui dele.
Então nós precisamos, irmãos, disciplinar a nossa mente, o nosso coração, até que essa sensação da presença de Deus repouse em nossa alma. Aquela consciência de que você acorda pela manhã, seu primeiro pensamento é Deus. Ô Senhor, enquanto eu estava dormindo, o Senhor estava provendo a minha necessidade. O salmista diz, aos seus ele dá, enquanto dorme. Então o Senhor já estava provendo para mim tudo que eu preciso para o dia de hoje. O Senhor estava me guardando, o Senhor estava me abençoando. O Senhor é o único que não dorme. Eu, só abrindo parênteses aqui, né? eu durante alguns anos da minha vida, eu me reclamava muito do fato de ter que dormir. Eu reclamava muito, eu queria estudar, produzir, escrever, e eu queria virar a madrugada toda estudando e no outro dia acordar sem ter cansaço nenhum e retomar a minha vida. Eu gostaria de viver assim. Isso, irmãos, é um pecado de presunção, porque a Bíblia diz que só tem um que não dorme. É Deus. Então, dormir é um ato de dependência do Senhor. Eu estou suspendendo o cuidado com o meu corpo, com a minha saúde, com a minha alimentação. Eu estou suspendendo o cuidado com a minha casa, acreditando que Deus existe e que Ele vai cuidar de todas as coisas enquanto eu estou repousando. Irmãos, vamos realizar as nossas atividades assim. Eu entendo que é isso que Paulo quis dizer quando ele falou assim, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Então, a ideia é que eu quero que Deus fique contente, satisfeito, honrado com tudo que eu faço. Desde as minhas atividades cristãs, as atividades que eu realizo na igreja, até as atividades que eu realizo fora da igreja. Eu quero transformar tudo isso em um culto para o Senhor. Então, eu queria levá-los a considerar essas ideias. O que no seu dia, nas suas atitudes, seria diferente se você pensasse em agradar a Deus antes de agradar a si mesmo e agradar as pessoas? O que seria diferente? Então eu oro, irmãos, e peço a Deus que Deus nos dê uma consciência de que nós estamos na presença dEle, que nós estamos diante dos olhos que tudo vem, e que o Senhor nos abençoe, para que nós sejamos tão cientes dEle, o quanto Ele é de nós. Deus abençoe e que o Senhor aplique a sua palavra ao nosso coração. Vamos orar a Deus. Senhor, te louvamos, Pai, por abrir a tua palavra essa noite, meditar nela, considerar um texto tão belo, tão profundo, mas um texto simples. Obrigado, Senhor, por tê-lo deixado na tua palavra e hoje podermos, Senhor, tomar o conselho teu. Senhor, eu entreguei, Pai, a tua palavra para essa igreja. E eu peço agora, Senhor, que tu faças aquilo que eu não posso fazer. Aplicar o texto ao coração, gerar mudança, arrependimento, reafirmação de compromisso, humilhação, mudança de vida. Faz isso, Senhor, para a tua glória. Nós pedimos perdão, Pai, por nossa impiedade, por todos os planos que fazemos sem levar o Senhor em conta. Nós pedimos perdão pelas nossas arrogantes pretensões de querer chamar atenção para nós, de querer reputar os nossos sucessos ao nosso esforço, disciplina. Nos perdoe, Senhor, por todos esses pecados. E eu oro, Senhor, para que o Senhor nos conceda um coração piedoso, que ama o Senhor, que deseja te agradar, que se submete à tua vontade, que se coloca na tua presença em dependência do Senhor. Ajude-nos a viver assim, Senhor. Dá-nos uma consciência profunda de que o Senhor está presente em todos os momentos e que isso afete o nosso comportamento. Nós pedimos isso no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.